Na madrugada fria de 23 de outubro, Lucas Oliveira, 29 anos, ômega, observava o monitor cardíaco enquanto a luz azulada pulsava no quarto silencioso do Hospital São Rafael, em Dois Irmãos. 2 meses depois de ser diagnosticado com uma condição cardíaca grave, ele descobriu que carregava o filho de Miguel Ramírez, o alfa que o havia abandonado ao saber da doença. O cheiro antisséptico queimava suas narinas. O lençol áspero irritava sua pele febril. E cada bip da máquina parecia contar os segundos de uma vida que poderia ser breve demais para conhecer seu filho. Enquanto médicos sussurravam no corredor sobre suas chances reduzidas de sobrevivência, Lucas tomou a decisão mais difícil já enfrentada por um ômega de sua linhagem. Lutaria pela própria vida e pela do bebê, mesmo sabendo que Miguel havia seguido em frente. Esta é a história de como uma traição se transformou na mais extraordinária jornada de redenção. Inscreva-se agora para descobrir como o destino uniu novamente 2 corações que nunca deveriam ter se separado. Lucas encarava o teto branco de seu quarto hospitalar quando a doutora Camila Santos, uma ômega de meia-idade, entrou com uma expressão séria. Lucas, tenho algo para te dizer. A voz dela era calma, mas as palavras seguintes ecoaram como um trovão. Você está grávido. O mundo pareceu congelar. Seu coração, já comprometido pela doença, disparou perigosamente. Grávido de Miguel, o alfa que o havia abandonado quando soube de sua condição cardíaca. Uma sensação de desespero o dominou. Além de lutar por sua própria vida, agora precisaria lutar também pela do bebê. Enquanto a médica saía silenciosamente, memórias invadiam sua mente. Imagens de Miguel, o alfa que já fora seu mundo inteiro. O dia em que se conheceram, o relacionamento que floresceu, as risadas que compartilhavam em seu apartamento, a cerimônia de união que deveria ter sido o começo de um para sempre, mas que acabou em dor. Lucas tentou afastar essas lembranças, mas quanto mais tentava, mais nítidas elas se tornavam. Semanas após a descoberta, André, um beta-enfermeiro e seu melhor amigo, entrou no quarto com uma expressão preocupada e um tablet nas mãos. Não sei se deveria te mostrar isso, disse ele, estendendo o dispositivo. Na tela, uma notícia mostrava Miguel sorrindo ao lado de um ômega chamado Gabriel. A manchete anunciava: herdeiro da Ramírez Construções, celebra noivado com filho do secretário municipal. Lucas sentiu seu coração falhar uma batida. O monitor ao lado, apitando em alerta. Miguel não havia apenas o deixado quando soube de sua doença. Ele havia seguido em frente rapidamente, enquanto Lucas lutava para sobreviver. Você vai contar a ele sobre o bebê? André perguntou. Não sei. Ele claramente seguiu em frente. Está noivo, vai se casar. É filho dele também, Lucas. Ele tem o direito de saber. Lucas desviou o olhar para a janela. Vou pensar nisso, mas não agora. 3 semanas depois, Lucas obteve permissão para uma saída breve do hospital. André o acompanhou a uma cafeteria próxima. Foi quando o destino interveio. Miguel Ramírez entrou no estabelecimento. Por um momento, Lucas considerou esconder-se, mas era tarde demais. Os olhares deles se cruzaram. Você quer sair? André perguntou baixinho. Antes que Lucas respondesse, Miguel já caminhava em sua direção. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras visíveis. Lucas, disse Miguel, sua voz rouca. Eu não sabia que você... Você recebeu alta? Lucas engoliu em seco, sentindo a tensão crescer em seu peito. O monitor portátil que o Dr. Paulo insistira que ele levasse começou a registrar batimentos mais acelerados. É só uma saída breve, respondeu Lucas, mantendo a voz neutra. Ainda estou em tratamento. Como você está? Perguntou Miguel, parecendo genuinamente preocupado. Estou seguindo em frente, respondeu Lucas, as palavras carregando mais significado do que Miguel poderia compreender. André interveio. Acho que deveríamos voltar, Lucas. O Dr. Paulo disse para não exagerarmos. Miguel recuou um passo. Claro, desculpe interromper. Ele hesitou antes de acrescentar. Foi bom te ver, Lucas. De verdade.
Quando Miguel se afastou, Lucas e André se levantaram para sair. Foi então que notaram algo que havia caído no chão. Um pequeno envelope. André o pegou e Lucas viu claramente o que era. Um convite de casamento com os nomes de Miguel e Gabriel, impressos em dourado. O mundo de Lucas pareceu desabar. Uma coisa era ler sobre o noivado. Outra era ver a evidência tangível de que Miguel estava seguindo em frente. Lucas! A voz de Miguel os interrompeu. Ele havia notado a falta do envelope. Eu ia te procurar para conversar. As coisas não são exatamente como parecem. Não me deve explicações. Lucas respondeu com raiva. Você seguiu em frente. Eu também. O monitor cardíaco em seu bolso começou a apitar intensamente. André percebeu a gravidade da situação. Temos que voltar. Agora. O que está acontecendo? Perguntou Miguel preocupado. Posso ajudar? O que ele precisa é voltar para o hospital, respondeu André firmemente. Lucas sentiu uma pontada aguda no peito e sua visão começou a ficar turva. Miguel agiu com rapidez. Tenho meu carro aqui fora. Posso levá-lo mais rápido do que uma ambulância chegaria. Os minutos seguintes foram confusos para Lucas. Lembrava-se vagamente de ser ajudado a entrar no carro de Miguel, do Alfa dirigindo em alta velocidade e de André monitorando seus sinais vitais. Quando chegaram ao hospital, uma equipe já os esperava. A última coisa que Lucas viu antes que as portas se fechassem foi o olhar de Miguel. Um olhar que carregava medo, arrependimento e algo mais que ele não conseguia decifrar. Lucas acordou horas depois, novamente conectado a monitores. A doutora Camila verificava seus dados. Você teve uma arritmia significativa, explicou ela. O bebê está bem, não se preocupe. André entrou no quarto. Como você está se sentindo? Como se tivesse sido atropelado? Respondeu Lucas. Hesitante perguntou. Miguel? Ele está na sala de espera. Recusou-se a ir embora. Lucas não sabia como processar essa informação. Por que Miguel se importaria tanto quando estava prestes a se casar com outra pessoa? Diga a ele que estou bem e que pode ir, disse finalmente. André parecia desconfortável. Ele parece realmente preocupado. E ele me perguntou sobre sua condição. O que você disse? Nada específico. Apenas que você está em tratamento para um problema cardíaco. Não mencionei a gravidez. Na manhã seguinte, Lucas encontrou um arranjo de flores ao lado de sua cama com um cartão. Por favor, me dê uma chance de explicar. Estarei aqui quando estiver pronto para conversar. Miguel. Dias se passaram e Lucas esperava ansiosamente que Miguel aparecesse. Mas o Alfa não veio. As flores começavam a murchar quando a doutora Camila entrou com uma expressão séria. Há alguém que insiste em falar com você? Um ômega chamado Gabriel Monteiro. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Por que o noivo de Miguel queria vê-lo? Pode deixá-lo entrar? Respondeu após um momento de hesitação. Gabriel Monteiro entrou no quarto. Era um ômega esbelto, com cabelos escuros e roupas elegantes. Seu rosto estava tenso. Obrigado por me receber, disse ele, mantendo-se próximo à porta. Lucas assentiu silenciosamente. Eu sei que deve estar se perguntando por que estou aqui, mas continuou Gabriel. É sobre Miguel. O que tem ele? Gabriel hesitou. Miguel não tem estado bem desde que soube da sua condição. Ele tentou seguir em frente, tentou cumprir as expectativas da família, mas acho que você deveria saber que nosso noivado é mais um acordo entre famílias do que uma união por amor. Lucas não esperava essa franqueza. Por que está me contando isso? Porque Miguel ainda ama você. Gabriel respondeu diretamente. Ele nunca deixou de amar e acho que você merece saber disso. Se ele me ama, por que me deixou quando mais precisei dele? Por que está se casando com você? As coisas não são tão simples. Miguel não te deixou por vontade própria. Ele foi. Convencido de que seria melhor para você. Convencido? Por quem? E pelo Dr. Paulo Ribeiro, seu médico.
Lucas sentiu como se tivesse levado um soco. O Dr. Paulo? O que ele tem a ver com isso? Gabriel então revelou que o Dr. Paulo, amigo da família Monteiro, havia dito a Miguel que a condição de Lucas era extremamente grave, que o estresse de um relacionamento comprometeria suas chances de recuperação e que a melhor coisa que Miguel poderia fazer era se afastar. Ele manipulou Miguel usando sua preocupação com você, concluiu Gabriel. E meu pai, vendo uma oportunidade de unir as empresas das nossas famílias, aproveitou a situação para propor nosso noivado. Lucas mal conseguia processar o que estava ouvindo. Era uma traição em múltiplos níveis. E você? Perguntou finalmente. Onde se encaixa nisso tudo? Você ama Miguel? Gabriel sorriu tristemente. Eu o respeito e o admiro. Poderia aprender a amá-lo, talvez. Mas vejo como ele sofre, como seu olhar se perde pensando em você. Não é justo para nenhum de nós. A porta se abriu suavemente. Miguel estava parado ali, parecendo atordoado. Gabriel? O que você está fazendo aqui? O que deveria ter sido feito há muito tempo, contando a verdade. Você contou? Sim, respondeu Gabriel. Ele merecia saber. Um momento tenso se seguiu. Gabriel caminhou até a porta. Vou deixá-los conversar, disse, e antes de sair, acrescentou. Faça a coisa certa desta vez! Quando a porta se fechou, Lucas e Miguel se encontraram sozinhos. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. É verdade? Perguntou Lucas. O que ele disse sobre o Dr. Paulo? Sobre você ter me deixado porque achou que seria melhor para mim? Miguel assentiu, aproximando-se com passos hesitantes. Ele me mostrou seus exames. Disse que seu coração não aguentaria o estresse de um relacionamento. Disse que a melhor chance que você tinha era uma vida tranquila, longe de mim. E você acreditou? Ele é seu médico, respondeu Miguel, a dor evidente. Eu estava desesperado para fazer qualquer coisa que pudesse te ajudar, mesmo que significasse te perder. Lucas fechou os olhos, absorvendo o impacto daquela revelação. Quando os abriu, Miguel estava mais próximo, seus olhos úmidos de lágrimas contidas. Por que você está aqui agora? Perguntou Lucas. Por que voltar? Você está prestes a se casar. Miguel balançou a cabeça. Não estou mais. Gabriel e eu conversamos ontem. Quando te vi na cafeteria, quando te vi passar mal e percebi que poderia te perder para sempre. Eu não podia mais fingir que estava seguindo em frente. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Lucas sentia seu coração batendo contra seu peito. Havia tanto em jogo, tantas feridas para curar, tantas questões sem resposta. E havia o segredo que ele ainda carregava. Miguel, começou Lucas, reunindo coragem. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O que foi? Estou grávido de um filho seu. O impacto foi visível no rosto de Miguel. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu em surpresa. Então, lentamente, suas feições se transformaram em alegria. Um filho? Repetiu, sua voz embargada. Nós vamos ter um filho? Lucas assentiu. Descobri algumas semanas atrás. Não sabia como te contar, especialmente depois de ver seu convite de casamento. Posso? Perguntou Miguel, indicando a barriga de Lucas. Com um leve aceno, Lucas observou enquanto Miguel pousava suavemente a mão sobre sua barriga. O toque era gentil, reverente. Eu nunca deixei de te amar, Lucas, disse Miguel, erguendo os olhos. Cada dia longe de você foi um tormento. Achei que estava fazendo o melhor para você, mas estava errado. Lucas sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Havia sonhado com este momento, mas sempre acordava para a dura realidade da solidão. Eu ainda estou doente, Miguel, lembrou. Minha condição é séria, e agora há o bebê para considerar. Vamos enfrentar isso juntos, respondeu Miguel com firmeza. Vou encontrar os melhores especialistas. Vamos buscar outras opiniões. Não vou desistir de você, nem do nosso filho. O monitor cardíaco registrava os batimentos acelerados de Lucas. Não por medo desta vez, mas por esperança. O que acontece agora? Perguntou.
Miguel entrelaçou seus dedos com os de Lucas. Primeiro, vamos trocar seu médico. O Dr. Paulo não pode continuar cuidando de você. Depois, se você me permitir, quero estar ao seu lado em cada passo. Não? Era uma proposta simples e, ao mesmo tempo, monumental. Lucas sabia que o caminho seria difícil. Sua saúde ainda era frágil. A gravidez adicionava riscos e havia feridas que precisariam de tempo para cicatrizar. Vamos tentar, disse finalmente. Um dia de cada vez. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel poderia ter iluminado o hospital inteiro. Quando seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa depois de uma longa jornada. Na semana seguinte, Lucas foi transferido para um novo hospital, sob os cuidados de uma equipe diferente. A doutora Camila, que permaneceu como sua obstetra, expressou indignação ao saber da manipulação do Dr. Paulo. O novo cardiologista, Dr. Ricardo Alves, apresentou um plano de tratamento mais esperançoso. Com o tratamento adequado e monitoramento constante, você pode ter uma gravidez relativamente normal, explicou ele. Claro, existem riscos, mas não há motivo para acreditar que não possa levar a gestação adiante com segurança. Foram palavras que trouxeram alívio tanto para Lucas quanto para Miguel. O medo de perder o bebê havia sido uma sombra constante sobre eles. A notícia do cancelamento do noivado entre Miguel e Gabriel causou alvoroço na sociedade local. Gabriel, surpreendentemente, tornou-se um aliado, declarando aos repórteres que ele e Miguel haviam percebido que não eram compatíveis romanticamente. A recuperação de Lucas progrediu nas semanas seguintes. Sua condição se estabilizou e a gravidez avançava sem maiores complicações. Miguel transformou um quarto de seu apartamento em escritório para poder trabalhar de casa quando Lucas recebesse alta. A família de Miguel, inicialmente resistente à ideia de seu herdeiro rompendo um noivado vantajoso, começou a mudar de atitude quando soube da gravidez. A perspectiva de um neto suavizou sua oposição. Não me importa o que eles pensam, disse Miguel. O que importa é que estamos juntos agora. A jornada não era fácil. Havia dias em que Lucas se sentia forte e otimista, e outros em que o medo e a incerteza o dominavam. Miguel estava ao seu lado em todos os momentos. 4 meses após seu reencontro, com a barriga já visivelmente arredondada, Lucas recebeu alta para continuar o tratamento em casa, com visitas regulares ao hospital. O que mais tocou Lucas foi ver o quarto do bebê que Miguel havia começado a decorar, com cores suaves e móveis de qualidade. Um berço de madeira trabalhada ocupava o centro do espaço, com um móbile de estrelas que emitia uma melodia suave. Queria que fosse perfeito para quando você chegasse, explicou Miguel. Lucas sentiu lágrimas nos olhos. Era um símbolo tangível de esperança, de um futuro que antes parecia incerto demais. É perfeito, respondeu, puxando Miguel para perto. Obrigado por nunca perder a esperança. Aquela noite, Lucas sentiu os movimentos do bebê pela primeira vez, pequenos flutters que poderiam facilmente passar despercebidos. Miguel chamou suavemente, pegando a mão do Alfa e colocando-a sobre sua barriga. Espere um pouco. Após alguns momentos, o bebê se moveu novamente e o rosto de Miguel se iluminou com maravilha. Isso é nosso filho? Lucas assentiu, sorrindo. Acho que está dizendo olá para o papai. Naquele momento, todo o sofrimento, toda a separação pareceram valer a pena. A jornada ainda seria longa e incerta, mas agora tinham algo precioso para motivá-los. Foi no início do 9º mês que Lucas acordou no meio da noite com uma sensação estranha. Não era dor exatamente, mas uma pressão desconfortável. Miguel, chamou. Acho que está acontecendo algo. O Alfa levantou-se imediatamente. O que foi? Está sentindo dor? Lucas balançou a cabeça, tentando descrever a sensação quando sentiu um líquido quente entre suas pernas. Miguel, acho que minha bolsa estourou. Miguel levantou-se em um instante, o rosto determinado. Vou ligar para o Dr. Ricardo. Vai ficar tudo bem. Os eventos das horas seguintes pareciam ocorrer simultaneamente em câmera lenta e acelerada.
A chegada ao hospital, a equipe médica preparada, a sala de cirurgia sendo montada. Miguel, vestido com trajes cirúrgicos, permaneceu ao lado de Lucas durante o procedimento. "Estou aqui", sussurrou, segurando a mão de Lucas enquanto a anestesia fazia efeito. "Não vou a lugar nenhum." Lucas sentiu uma calma inesperada tomar conta dele. Depois de tudo que haviam passado, estavam prestes a dar as boas-vindas ao filho deles. A cesariana começou, e embora Lucas não sentisse dor, estava consciente dos movimentos ao seu redor. E então, um choro. Pequeno no início, depois mais forte. O som mais bonito que Lucas já havia ouvido. "É um menino saudável?" anunciou o obstetra, erguendo o bebê para que os pais pudessem vê-lo. Miguel tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, dividindo o olhar entre o filho recém-nascido e Lucas. "Ele é perfeito", sussurrou. "Você conseguiu, meu amor." Lucas sorriu, exausto, mas feliz. "Nós conseguimos", corrigiu suavemente. Enquanto os médicos finalizavam o procedimento, o pequeno Pedro foi trazido de volta, limpo e enrolado em um cobertor macio. Miguel o segurou primeiro, antes de aproximá-lo para que Lucas pudesse vê-lo melhor. Era um momento que nenhum dos dois jamais esqueceria. O primeiro encontro de uma família que quase não existiu. Mais tarde, no quarto de recuperação, com Pedro dormindo pacificamente no berço e Lucas descansando na cama, Miguel sentou-se ao lado deles, contemplando tudo o que havia acontecido. "Quase perdi vocês dois", disse baixinho. "Quando penso em como deixei que outros me convencessem a me afastar de você." Lucas estendeu a mão para tocar o rosto de Miguel. "O importante é que encontramos o caminho de volta um para o outro. E agora temos Pedro." Miguel assentiu, cobrindo a mão de Lucas com a sua. "Prometo que nunca mais vou deixar que nada nos separe." Os primeiros meses com Pedro foram uma mistura de alegria e exaustão. A condição de Lucas exigia que ele mantivesse cuidados especiais, o que significava que Miguel assumiu muitas das responsabilidades nos cuidados com o bebê. André, que se tornou padrinho de Pedro, visitava frequentemente, trazendo presentes para o afilhado e ajudando com sua expertise de enfermeiro. 6 meses após o nascimento de Pedro, quando Lucas já estava significativamente mais forte e sua condição cardíaca estabilizada, Miguel o surpreendeu com um pedido. "Case-se comigo", disse uma noite, enquanto observavam Pedro dormindo. "Oficialmente, legalmente. Quero que sejamos uma família em todos os sentidos." Lucas olhou para Miguel, vendo nos olhos do alfa todo o amor e devoção que haviam crescido ainda mais fortes. Não havia mais dúvidas nem medo do futuro. Apenas certeza. "Sim", respondeu simplesmente. "Eu me caso com você." A cerimônia foi íntima, realizada no jardim da casa que haviam comprado juntos. Apenas familiares e amigos próximos estiveram presentes, incluindo Gabriel e seu novo companheiro. Enquanto trocavam votos sob um arco de flores, com Pedro nos braços de André, Lucas refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. De um diagnóstico devastador a uma separação dolorosa, da descoberta da gravidez ao reencontro inesperado, e, finalmente, a formação de uma família mais forte do que qualquer um poderia ter previsto. Quando Miguel selou seus votos com um beijo, Lucas sentiu seu coração batendo forte e saudável. Não era apenas o tratamento médico que havia fortalecido seu coração, mas também o amor que encontrara, perdera e recuperara. "Para sempre", Miguel sussurrou. "Para sempre", Lucas concordou, certo de que, independentemente do que o futuro reservasse, enfrentariam juntos, como família. A felicidade parecia completa naqueles primeiros meses de casamento. Pedro crescia forte e saudável. O tratamento cardíaco de Lucas mostrava resultados positivos, e Miguel conseguira reorganizar seus negócios para passar mais tempo em casa. A casa que compraram tornou-se um verdadeiro lar, cheio de risadas e momentos preciosos compartilhados. Foi numa tranquila tarde de domingo, quando Pedro acabara de completar 1 ano, que o destino decidiu testar novamente a força daquela família. Lucas brincava com o filho no jardim,
enquanto Miguel preparava um churrasco. De repente, Lucas sentiu uma dor aguda no peito, muito mais intensa que qualquer episódio anterior. O ar parecia faltar, e antes que pudesse chamar por Miguel, desabou na grama com Pedro ainda em seus braços. O grito do bebê foi o que alertou Miguel. Quando se virou e viu Lucas caído, com o filho chorando sobre seu peito imóvel, o mundo pareceu desacelerar. Em segundos, estava ao lado deles, afastando gentilmente Pedro e verificando os sinais vitais de Lucas. Sua respiração era quase imperceptível. Lucas! Lucas! Fala comigo! Miguel gritava, já com o telefone na mão, chamando uma ambulância. Os minutos seguintes foram um borrão de atividade frenética. A ambulância, as manobras de ressuscitação, a corrida para o hospital. Miguel segurou Pedro nos braços, o pequeno ainda chorando inconsolável, como se entendesse a gravidade da situação. No hospital, o diagnóstico veio como um golpe devastador. Lucas havia sofrido uma falha cardíaca severa. Seu coração, já comprometido pela doença preexistente, agora funcionava em apenas 30% de sua capacidade. Precisamos colocá-lo na lista de transplantes imediatamente, explicou o Dr. Ricardo, agora visivelmente preocupado. Seu nome terá prioridade devido à gravidade, mas... Mas o quê? Pressionou Miguel, com Pedro adormecido em seu colo após horas de choro. Mas o tempo não está a nosso favor. Sem um coração compatível nos próximos dias, as chances são... O médico não precisou terminar a frase. Miguel entendeu perfeitamente o que estava em jogo. Poderia perder Lucas para sempre, justamente quando haviam finalmente construído a vida que sempre sonharam. Os dias que se seguiram foram um pesadelo de espera e angústia. Lucas permanecia em coma induzido, conectado a máquinas que mantinham seu coração funcionando. Miguel se dividia entre o hospital, cuidar de Pedro e coordenar uma busca desesperada por um doador compatível, usando todos os recursos e contatos que sua posição social permitia. André assumiu grande parte dos cuidados com Pedro, permitindo que Miguel permanecesse mais tempo no hospital. A família de Miguel, que antes hesitara em aceitar completamente o relacionamento, agora demonstrava apoio integral, mobilizando contatos e recursos para ajudar na busca por um doador. No quarto dia após a internação, quando as esperanças começavam a minguar, Miguel recebeu uma ligação que mudaria tudo. Havia um coração compatível disponível, de um doador recém-falecido em um acidente. O órgão estava sendo transportado em caráter de emergência. É nossa única chance, explicou o Dr. Ricardo. A cirurgia tem riscos significativos, especialmente no estado debilitado em que ele se encontra, mas sem ela. Faça o que for preciso, respondeu Miguel, a voz embargada. Apenas traga-o de volta para mim, para nós. A cirurgia durou quase 12 horas. Miguel permaneceu na sala de espera o tempo todo, ora com Pedro nos braços, ora andando inquieto pelos corredores. André, Gabriel e outros amigos se revezavam para lhe fazer companhia, oferecendo apoio silencioso em um dos momentos mais difíceis de sua vida. Quando finalmente o Dr. Ricardo apareceu, seu rosto não revelava nada. A cirurgia foi tecnicamente bem-sucedida, começou ele. O novo coração está funcionando, mas as próximas 48 horas serão críticas. Ele ainda não está respondendo como esperávamos. Miguel sentiu o peso daquelas palavras. Não era uma vitória completa, apenas mais uma etapa na batalha. Quando finalmente foi permitido ver Lucas, teve dificuldade em reconhecer o homem na cama. Pálido, conectado a dezenas de tubos e monitores, Lucas parecia mais frágil do que nunca. Estou aqui, meu amor, sussurrou Miguel, segurando cuidadosamente a mão fria de Lucas. Pedro e eu estamos esperando por você. Volte para nós. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Momentos de melhora seguidos por complicações inesperadas. Em uma ocasião particularmente assustadora, Lucas sofreu uma rejeição aguda, necessitando ser levado às pressas de volta à cirurgia. Foi quase 2 semanas depois do transplante que Lucas finalmente abriu os olhos. Miguel estava ao seu lado, como estivera em praticamente todos os momentos desde a internação,
com olheiras profundas e barba por fazer. Pedro? Foi a primeira palavra que Lucas conseguiu murmurar, a voz quase inaudível. Ele está bem? Respondeu Miguel, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Está com André, sentindo sua falta. Lucas tentou sorrir, mas o esforço era visível. Quase. Fui embora dessa vez. Mas não foi. Miguel segurou sua mão com firmeza. Você ficou. Ficou por nós. A recuperação foi lenta e dolorosa. Lucas teve que reaprender a executar tarefas básicas, seu corpo enfraquecido após semanas de inatividade. O risco de rejeição permanecia, exigindo medicamentos potentes e monitoramento constante. Mas, a cada pequena vitória, o primeiro passo sem apoio, a primeira vez que conseguiu segurar Pedro novamente, a esperança crescia. 6 meses após o transplante, Lucas finalmente recebeu alta para continuar a recuperação em casa. Estava mais magro, mais frágil, mas seus olhos haviam recuperado o brilho. E seu novo coração batia forte, como se determinado a não desistir. A casa havia sido adaptada novamente para suas necessidades, com uma área específica para fisioterapia e monitoramento médico. Mas, além das mudanças físicas, havia uma transformação mais profunda no ambiente. Um senso de gratidão que permeava cada momento compartilhado. Em uma noite tranquila, enquanto observavam Pedro dormindo em seu berço, Lucas quebrou um longo silêncio. Quando estava lá, no limiar entre a vida e a morte, vi toda a nossa história passar diante dos meus olhos, disse ele, a voz ainda não completamente recuperada. Desde o dia em que nos conhecemos até o momento em que caí no jardim. E sabe o que percebi? Miguel apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Percebi que mesmo nos momentos mais difíceis, quando estávamos separados, quando achávamos que tudo estava perdido, sempre houve um fio nos conectando. Como se o universo soubesse que pertencíamos um ao outro, não importa o quê. Miguel envolveu Lucas em um abraço gentil, cuidadoso com as cicatrizes ainda sensíveis. Vamos precisar de um novo para sempre, sussurrou ele, porque o anterior foi só o começo. Lucas sorriu, repousando a cabeça no ombro de Miguel, enquanto observavam o filho dormir. O caminho à frente ainda seria repleto de desafios, medicamentos, consultas, o medo constante de rejeição do transplante. Mas agora tinham uma nova perspectiva, uma compreensão mais profunda da fragilidade e preciosidade da vida que construíram juntos. Para sempre e mais um dia, respondeu Lucas. É o que prometo a vocês. E naquela noite, enquanto a família adormecia sob o mesmo teto, o novo coração de Lucas batia em um ritmo estável e forte, não apenas bombeando vida para seu corpo, mas para os sonhos e o futuro que ainda tinham pela frente.